Tem pesquisa, hein? Levantamento Meio Ideia, essa pesquisa que foi divulgada hoje, traz cenários da corrida presidencial desse ano. O presidente Lula lidera as intenções de voto. Vamos conferir a simulação, então, de primeiro turno. Olha lá, Lula aparece à frente com 40,4% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, surge na sequência com 32%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, soma 4%. Em seguida, aparece o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, com 2,5%. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, e Renan Santos, do Missão, registram 2% cada um. Já Augusto Cury, do Avante, tem 1,5% e Joaquim Barbosa, do Democracia Cristã, 0,5%. Outra tela aqui, Cabo Daciolo, do Mobiliza, também marca 0,5%. Rui Costa Pimenta, do PCO, e Samara Martins, da Unidade Popular, possuem 0,4% cada um. Hertz Dias, do PSTU, aparece com 0,1%. Edmilson Costa, do PCB, também soma 0,1%. Outros candidatos não pontuaram. 4,1% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes. Outros 9,5% não sabem. Agora vamos olhar o cenário de segundo turno. Entre Lula e Flávio, como é que fica? Os pré-candidatos aparecem tecnicamente empatados. Vamos ver. Em 6 de maio, Lula tinha 44,7% das intenções de votos. Depois foi para 46,5%, hoje marca 45%. Flávio tinha 45,3% no primeiro levantamento de maio. Foi para 41,4% na segunda pesquisa realizada no mesmo mês e agora em julho tem 40% dos votos. Aqueles que votariam em branco ou nulo eram 6,2%, depois 7,1% e agora 10,5%. Os eleitores que não sabem eram 3,9%, foram para 5,1% e agora 4,5%. A pesquisa Meio Ideia ouviu 1.500 eleitores de todo o país entre os dias 3 e 6 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 85%. O levantamento foi realizado com recursos do próprio Instituto e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. E sobre essa pesquisa Meio Ideia, divulgada hoje, eu converso agora com a CEO, diretora executiva do Instituto Ideia, Cila Schuma. Sempre um prazer te receber aqui. Cila, obrigada por estar conosco. Olha, no primeiro turno, o presidente Lula está à frente da pesquisa. O que esse cenário indica para a oposição do governo, principalmente para o Flávio Bolsonaro? Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, o que indica é que é uma eleição até aqui bastante disputada, né? O senador Flávio Bolsonaro, ele teve perdas aí desde daquele vazamento, daquele áudio dele com o banqueiro Vorcaro. Ele vinha crescendo, né? A gente via ali uma transferência de votos do Jair Bolsonaro para o Flávio, que a gente continua, inclusive, vendo nesses dados de espontânea, né? Então, o Flávio já colocado como candidato de oposição, mas com várias crises aí nesses últimos tempos. A gente viu ali uma recuperação do presidente Lula e do governo, né, na avaliação, mas ainda assim dá para dizer que é uma eleição difícil para o presidente Lula, no sentido de que tem mais gente que acha que ele não merece mais um mandato, tem mais gente que desaprova do que aprova o seu governo. Então, ele tem melhorado, mas numa estabilidade. A gente precisa notar também que os votos que saíram do Flávio Bolsonaro, eles não foram para o presidente Lula, são votos de campos opostos. Então, são votos que foram
para os brancos e para os nulos, por enquanto. Então, são eleitores que estão ali, eu não quero votar no PT, são eleitores antipetistas, mas saio do Flávio Bolsonaro, não sei para onde ir, porque não conheço os outros candidatos. Então, a gente está aí à véspera de começar ainda a eleição, né? A gente costuma dizer que o brasileiro só consegue se conectar com o período eleitoral depois da Copa do Mundo, a gente já está nessa fase, infelizmente, Infelizmente. mas ainda temos aí um caminho até que comece o horário eleitoral gratuito e a campanha oficial, que é só em 15 de agosto. Então, temos ainda um período aí para o eleitor conhecer esses candidatos, conhecer o próprio Flávio Bolsonaro, não é? Porque ainda é um candidato que o eleitor está conhecendo, ele sabe que é filho de Bolsonaro, mas ainda está reunindo ali elementos. Então, temos aí essa fase toda com muita campanha pela frente. Ah, sim. Hoje, 8 de julho, né? Começa então em 15 de agosto, você disse. Ô, Cila, e uma eventual abstenção, por exemplo, no segundo turno, para quem seria melhor? Quem que, na sua avaliação, segundo as pesquisas de hoje? Olha, ótima pergunta essa, porque a abstenção no Brasil, ela historicamente é de 20%. E a maioria das pessoas que não aparece para votar é de baixa escolaridade. Analfabetos não comparecem para votar, não são obrigados a votar, inclusive, e pessoas de baixa escolaridade e baixa renda, que são eleitores prioritariamente do presidente Lula, do PT. Então, sempre ali entre o primeiro e o segundo turno, tem essa confusão entre o que diz a pesquisa e o que acontece na urna, justamente porque cerca de 20% dos eleitores não comparecem para votar. Mas dentro desse dado que você perguntou de abstenção e nesse ciclo de pesquisa que a gente está, que a gente investigou muito o voto feminino, é importante lembrar que são as mulheres quem aparecem mais para votar. Então, as mulheres, além de serem a maioria do eleitorado, são as que mais comparecem para votar, sublinhando aí a importância das mulheres nesse pleito.